Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Muito bem, irmãos. Eu gosto de ver essa oportunidade assim. Glorificar Ele com alegria, com palmas. E hoje o tema é: não exponha a tua vida ao teu inimigo. Não exponha a tua vida ao teu inimigo. E a leitura que nós vamos fazer, a primeira leitura é 2 Reis. 2 Reis 21:6. 2 Reis 21:6. 20, de 1 ao 6. É a sequência daquele estudo que a gente vinha fazendo, né? Aquele estudo que a gente vinha fazendo, é a sequência dele. E o tema já disse, agora na Bíblia o tema aqui o tema é Ezequias adoece. Nós vimos falar em tudo que aconteceu e a vitória que Deus deu ao povo de Israel, sob o comando do rei Ezequias. Agora o versículo 1 do capítulo 20 diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O 4 diz: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. 6. E acontecerá, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei e da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Então nós vamos agora orar e depois sentar e eu vou dizendo outras coisas que nós vamos ler. Senhor Deus da glória, nós temos sido abençoados por tamanhas ou tremendas pregações que nós temos ouvido, e com o tema de virar a ponta do prego, vamos chamar assim. Então nós estamos aqui mostrando um quadro tremendo que virou a ponta do ferro. E então, Ezequias, alguns tempos depois, adoeceu, e nós estamos aqui para ler, para ver como o Senhor tem nos dado o teu Espírito Santo para fazer a tua obra e obedecer a tua palavra. Abençoa toda esta igreja, abençoa os pastores que estão chegando, abençoa as visitas, e, ó Pai, todos que estivermos aqui, que possamos ser abençoados pela tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Voltando a lembrar, o tema é: não exponha a tua vida ao teu inimigo. Poder sentar.
poder sentar. E agora nós vamos começar. Quem chegou agora é 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Bem, meus preciosos irmãos, o profeta até chegou a falar sobre Ezequias, que Ezequias, ouvindo esta advertência de Deus, qual era dele? Orar, glorificar a Deus e pedir a Deus que, como é que diz, cuidasse da alma dele, para que quando ele partisse, está na casa do Senhor. E nós já sabemos que Ezequias chorou amargamente, porque todo mundo ama a vida. A vida terrenal não se compara com a vida celestial. Mas Deus foi quem nos deu a nós o amor pela vida, a ponto que Ele não quer que ninguém provoque suicídio e não quer que ninguém também tire a vida do seu próximo. Amém? E Deus, na sua misericórdia, Ele deu a sua vida, Ele deu a vida dele por nós, para nos fazer deuses, ou seja, filhos de Deus. O meu filho tem o meu DNA, os filhos de Deus têm o DNA do Senhor. E tem coisa mais importante que o DNA, que ele tem o Espírito do Senhor sobre eles, sobre nós. Nós temos o Espírito do Senhor. Agora, não devemos estar pedindo morte, mas também não devemos afrontar as palavras do Senhor. Se porventura Deus falasse para algum irmão aqui, para mim, o nosso trabalho é glorificar a Deus e dizer: Senhor, eu estou em tuas mãos, toma-me porque sou teu servo. Mas se não vem nenhuma advertência sobre isto, ore todos os dias: Senhor, abençoa a minha vida, para que eu não tropece, não seja acidentado, não seja agredido, não seja assaltado, porque nós amamos a vida que temos, porque foi a vida dada por Deus. Mas ficaremos muito mais felizes quando estivermos lá. E como deu a primeira pregação e depois outra seguiram, e o tema do pastor sobre de virar a ponta, então o irmão Luiz Cláudio também falou uma mensagem muito boa mesmo. A do pastor César ontem foi maravilhosa. Falou sobre os ciclos da vida que nós passamos. Porque todos nós temos um ciclo de vida. A semente, quando é plantada, ela brota da terra com apenas 2 folhinhas, não é verdade? Mas depois de um ano ela está bem viçosa. E quando os anos passam, ela está mais viçosa ainda, até que chega o ponto dela botar um bocado de botãozinho. Aí vão dizer: olha, a planta que nós plantamos já vai brotar. E ela brota os frutos. Tudo isso são os ciclos da vida que acontece, tanto no reino animal, como no reino vegetal. Acontece sempre isso, o ciclo da vida. Como aconteceu esse ciclo da vida também no próprio Senhor Jesus Cristo, que começou uma criança. Veja só como Deus é tremendo e como Ele é humilde. A maior humildade de Deus foi se tornar carne. Um ser humano que não se aproveita nada do ser humano, exceto o espírito de vida que Deus deu. Então Deus escolheu não vir como príncipe, como um grande alguém. Deus escolheu vir humilde para se encontrar com o seu povo que Ele criou, certo? Que antes da fundação do mundo Ele já tinha predestinado. Que até o irmão Brana, ele diz com muita propriedade que Deus fez muita antecipação dos milagres, mas que foi um reforço apenas que o irmão Brana quis dar. Porque já tem antecipação de tudo antes, não é verdade? Porque aquele que Deus conheceu, a esse predestinou.
E os predestinou, aí se abençoou, glorificou, exaltou, salvou. Então, tudo já foi uma predestinação. Entendeu? Já foi a predestinação. Quando alguma coisa acontece que parece aos nossos olhos que foi porque você fez aquilo, aí aconteceu isto, porque você fez isso, aconteceu aquilo, essa expressão, antes que nós nascêssemos, Deus já sabia. Até o dia que a gente ia adoecer, até o dia que a gente ia para um beto, até o dia que a gente ia glorificá-lo, Deus sabe tudo. Então, aquele foi uma forma de expressão maravilhosa, mas que isso não é novidade para nenhum crente. Jesus chegou a dizer, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, Deus vê, antes de ele formar o mundo, ele já sabia o início e o fim do mundo. E sabia que se ele prolongasse mais tempo, não iria escapar ninguém. Então ele disse isso. Então tudo em Deus foi uma predestinação para nós. Amém? Isso, amém, glórias a Deus. Isto prova, irmãos, isto prova que Deus não procurou salvar Caim, e Caim era filho do maligno. Deus não salvaria Judas, porque Judas já estava na predestinação, dentro daquele tema de Deus fez o mal, fez o homem mal para o dia do mal. E também não jogou a gente no inferno, não abandonou a gente, porque ele teve misericórdia e a sua soma de misericórdia sobre nós nos abençoou. Agora, se nos abençoou, se ele nos elegeu para estarmos aqui, então nós temos que agradecer. Agora, porque somos salvos, não devemos provocar ninguém. É procurar convencer ao nosso próximo, mesmo que ele seja um camarada mau, tudo, mas se você tem conhecimento, é falar do Evangelho para ele. Hoje mesmo eu falei do Evangelho para 2 pessoas. Então, meus amados, o que foi que Zedequias fez? Ao passar do tempo, vieram as pessoas visitá-lo. Gente estranha, da Babilônia. Ele já tinha se livrado de uma coisa terrível, que foi aqueles 185 mil soldados que ia derrotar Israel. 185 mil. E você já conhece a história, que ele orou, suplicou, mostrou Isaías levou para Deus. Deus disse, diga a eles que não se preocupem não, que eu vou colocar um anzol no seu beiço e ele voltará do lugar. Não disse eles voltarão, é bom prestar atenção nisto. Ele voltará para a sua terra e será morto a espada. Vocês acham que os filhos do rei Senaqueribe poderiam matar na pedrada? Vocês acham? Matar de cacetada? Hein? Mas morte é morte. Poderia ele matar de cacetada ou de pedrada? Por que não? Porque Deus disse que eles cairiam sobre a espada. Então, o irmão olhou para o outro com um olhar de desdém para o pai. Disse, saiu com tantos homens e foi derrotado pelo Deus de Israel. E o pai lá todo trêmulo, porque nunca viu uma coisa assim, numa noite matar 185 mil soldados. Aí ele estava nervoso. Aí olharam para o outro e, não tenho dúvida, cada um puxou sua espada e estraçalhou o pai. Cumprindo aquilo que Jesus disse, ele cairá a espada. E não disse, eles voltarão pelo mesmo caminho que vieram, não. Disse, ele voltará pelo caminho, porque os outros já estavam prostrados lá na terra.
Entendeu? É como Abraão quando foi, disse, ficai aqui que eu e o moço vamos adorar a Deus e voltaremos. Ele sabia que Deus pediu para matar o seu filho. Eu quero teu filho que seja sacrificado a mim. Mas Abraão, um homem de fé tremendo, que ele em momento nenhum, ele pensou, eu vou ficar sem o meu filhinho. Ele disse, Deus não mente. Irmão, eu ia pedir que diminuísse um pouco esse, está dando muito eco. Por favor, obrigado. Então, ele não pensou nisso, ele disse, Deus vai matar o meu filho, mas ele vai ressuscitar o meu filho. Isso é fé, não é verdade? Deus não disse a ele que ia ressuscitar o filho, disse? Mas Deus disse uma coisa a ele. Você se lembra, foi que Deus disse? Ele será pai de muitas nações. Glórias a Deus. A palavra de Deus não fica atrás. Ele será pai de muitas nações. Então Abraão sabia, Deus não mente. Se ele diz que meu filho será pai de muitas nações, mais do que as estrelas do céu e a areia da terra, eu sei que ele vai achar uma maneira de ressuscitar o meu filho. Então ele disse, fica aí aqui que eu e o moço vamos ali no monte adorar, mas voltaremos. E ele nem disse isso a Sara. A Sara ia fazer a maior... ele tem um filho e agora ele está tomando o nosso filho. Não, Sara não teria compreendido a ordem que Deus deu ao seu profeta Abraão. Mas Deus nunca nos ensinou a ir fofocar e dizer, pois a bênção que você tem aqui, você encontrar alguém e dizer, olha, realmente foi um culto abençoado, e eu gostaria de que você fosse outro dia lá comigo, é uma coisa. Mas não desdenhar a pessoa e dizer para a pessoa, vocês estão derrotados, vocês não são crentes, são incrédulos, eu faço isso, aquilo, outro. Quer dizer, Deus não autoriza que a gente faça assim com ninguém. Mas Ezequias, ele era muito popular e tinha um coração muito bom, aí vieram as pessoas para visitar, aí vem entre, aí entraram no castelo, levou ele à casa de armas, levou ele à casa do tesouro, onde tinha um lugarzinho para entrar e olhar, ele mostrou tudinho. Aí ficaram satisfeitos, elogiaram Ezequias e foram embora. Quando foram embora, mal tinha saído, chegou Isaías. Porque fosse fazer aqui, o que foi que fizeram aqui? Não, vieram me olhar, vieram fazer isso, fizeram fazer aquilo, aí elogiaram, aí Deus mandou o recado. Pois todas essas coisas que você mostrou para eles, eles vão chegar aqui e vão levar. Inclusive levar vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres. Veja só. Porque você mostrou o inimigo. Babilônia não é amigo seu. O diabo não é amigo nosso. Se você disser uma coisa maravilhosa que Deus vai fazer com você na reunião, o diabo vai fazer tudo para atrapalhar a sua vida para essa reunião. Aí Deus citou, não vai ficar ninguém. Qual é a resposta de Zedequias? Ao invés de se curvar e pedir a Deus misericórdia, ele disse, irmão, por favor, ele disse, boa é essa palavra, que ninguém entende porque ele disse isso. Deus dizendo, através do profeta, que ele ia sofrer, ia perder mulheres, filhos, tudo. Ele disse, boa é essa palavra. Então vamos ler um pouquinho sobre essas coisas. Vamos ler agora, é Isaías 39, é 1:8. É o mesmo assunto, agora é Isaías. Pode ficar sentado mesmo, para mostrar como Deus faz as coisas. Isaías 39, 1:8. Diz assim. E Ezequias se alegrou com eles
os seus visitantes. Obrigado, irmão. E lhes mostrou a casa do seu tesouro. É a mesma coisa você convidar um camarada que você nunca conheceu e abrir seu cofre e dizer uma coisa. Eu tenho muito dinheiro aqui guardado, debaixo do colchão, em todo canto. Mostrou o seu tesouro, e a prata, o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas. Está vendo? E tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim de Babilônia. Bloco em Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesourar teus pais até ao dia de hoje, entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, até teus filhos que perderem, até teus filhos procederem de ti, e tu guardares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Você sabe o que quer dizer eunuco, não é? O eunuco pega aquele rapaz de Jofe judeu, mas não tem perigo não, que eu vou mandar operar todos eles, para deixar de ser homens com capacidade de casar. Em outra palavra, castrar os homens. Veio, e ser aprisionado e saber que vai ficar castrado para ser escravo. E não podia muito mais, não poderia casar. Então veja só, para ser eunuco no palácio do rei. Então disse Ezequias a Isaías: ninguém entende porque ele disse isso. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Como poderia haver paz se Isaías estava dizendo o mal que ia acontecer na casa deles? Mas até que ele ficou lelé da cuca. Então vejam só, irmãos, porque eu li essa parte aqui, que eu expliquei um pouco. Então, esse mal que ele fez, mostrar tesouro, mostrar tudo, acharam um pouco e ainda o quiseram e prometeram que levariam seus filhos, as suas filhas para os seus soldados e seus filhos para serem escravos e eunucos. E então, aquele rei que foi tão bom, trabalhou tão bem para Jesus, quebrou as estátuas, quebrou até a serpente que era adorada, ele quebrou, mas agora eu acho que ele ainda estava ressentido de que poderia morrer, e Deus livrou ele de morrer, porque ele chorou. Aí ele disse: essa palavra é boa. Disse isso. Então, veja só. Para encurtar, que eu não quero passar do tempo, eu vou agora ler. É o 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 ao 22. 2 Crônicas.
Segundo Crônica, depois de Segundo Reis. Tem primeiro Crônica e segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20 ao 22. Acharam? Então diz assim no 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E assim Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém? E aconselhou-os com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade, assim saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. Os filhos de Amon e de Moabe eram filhos de Ló. Não é verdade? Filho de Ló com as suas filhas. Então, eles eram primos. Eles eram primos dos filhos de Abraão. Mas eles adoravam agora outros deuses, porque eles nasceram de uma casta amaldiçoada, que todos ali eram filhos do próprio, ou seja, o próprio pai com suas irmãs. E produziu duas classes de gente má. E eles adoravam outros deuses, e um se chamava Amon e outro se chamava Moabe. E eles tinham um espírito tão mau que queria matar os seus próprios primos. E não se lembrou ele que o pai dele não morreu, porque Abraão o livrou naquela guerra contra 5 reis. Quem livrou a Ló de morrer foi Abraão, que saiu com um pedaço velho de espada, de foice, de madeira, de tudo, para salvar o Ló, certo? Então o que acontece? Acontece que, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E foi aí onde eles ajudaram até na época em que Israel tinha sido aprisionado, e eles ficaram tucaiando para que, se algum judeu daquele ali escapasse, eles pegavam e entregavam na mão dos habitantes de, como é que diz, da Babilônia. Essa história, isso é uma parte da história como chegaram lá. E lá aconteceu, destruir o templo do Senhor e ficaram escravizados por 70 anos. Foi uma mensagem também que o pastor César pregou ontem. Então, gente, mas Deus nunca esquece do seu povo. Enquanto o seu povo está sofrendo, que parece que vai ser dizimado, Deus manda o socorro bem presente, manda a salvação. Amém?
Então isso é a mesma coisa conosco. Nós estamos passando um período aí que nós estamos vivos pela graça e a misericórdia do Senhor. Mas tem pessoas que, se pudessem, nos matariam. Mas eles não vão nos matar porque nós temos a mão de Deus. Quiseram destruir Israel, mas não destrói. Aleluia! Não destrói Israel. Porque a palavra de Deus é firme e forte. Pelo contrário, quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. E da outra vez eu falei, vou repetir. E Deus, quando quer barrar uma ação tirana, Ele levanta qualquer um, não precisa nem ser crente. Ele quer que seja um valoroso para resistir os tiranos. Lembre que teve um filho que nasceu de prostituição em Israel e ele não podia entrar em Israel, porque era filho de prostituição. Vê como Deus faz as coisas. Mas eu estava perto do meu todo de inimigo e aquele camarada ganhando fama, que era um grande guerreiro e ninguém vencia ele. Então foram atrás dele e se humilharam, porque ele diz assim, eu posso ir, mas se Israel todo se curvar a mim e deixar que eu os comando. Jefté, muito bem, irmão Nivaldo. Veja só, ele era um guerreiro que ele chefiou Israel, e Israel foi vitorioso em todas as batalhas por conta de Jefté, e ninguém permitia que Jefté entrasse no seu povo, porque era um homem guerreiro sanguinário, mas era filho de prostituição. Por isso que eu disse, se Deus levantar um homem que parece um bruto, mas ele é lutador, ele é o homem que nós estamos seguindo o homem, e estamos glorificando a Deus, porque ele disse, eu sou o novo Ciro de Deus. Uma pessoa que diz uma expressão dessas, ele não é uma pessoa infeliz que não crê em Deus, não. Ele disse, eu sou o novo Ciro de Deus, e ele disse, eu vou pacificar as nações, e se alguma não quiser, vai se dar mal comigo. A gente aprende quem é a nação das mais poderosas. China está se acabando na mão da Ucrânia. Aliás, China, Rússia se acabando na mão da Ucrânia. E China, com aquela brabeza toda, Trump foi lá e disse as verdades. E olha que talvez ele tenha o mesmo número de arma atômica que tem os Estados Unidos, ou mais. Trump, a OEA, Organização dos Estados Americanos, Trump dando dinheiro, não vou dar mais dinheiro a ninguém, porque vocês estão deixando o terrorismo avançar na terra e vocês não estão fazendo nada. Uma espécie de sindicato de todas as nações ali. Aí ele trancou. Só vou soltar dinheiro para vocês se vocês combinarem. Então, tudo isso aí, parece que está se falando em política, não. Nós estamos falando de uma coisa que Deus, quando quer fazer, Ele faz e não importa quem Ele chama. Que Ele chamou até o exército de pulgão, de gafanhoto, de tudo, para combater o seu próprio povo que não estava se convertendo a Ele. Ele diz que quando eu chegar da guerra, quem vier me atender, eu sacrificarei. E então, quem veio atender foi a filha dele. Ele chorou muito, mas ele prometeu, que até o irmão Brando disse, olha, Deus aceitou aquele sacrifício dele matar a filha, porque foi ele que prometeu. E Deus honra as promessas. Por isso que ele sujeitou-se. Mas, o quadro do filho de Abraão, foi ele mesmo que disse que queria para sacrificar. Aí o irmão Brando explica isso. Um foi o cara que fez uma promessa, um voto, que quem viesse ao encontro, ele sacrificaria. Ele pensava que quem vier era um animal.
Mas o quadro que o senhor falou aí foi diferente, porque foi Deus quem pediu e Deus é soberano. Ele pode pedir e fazer o que quer. Eu estou mostrando a todos nós, e o pastor tem mostrado, as pregações do livro, que o jeito que o tempo está, nós devemos agradecer a Deus, glorificar a Deus, pelas rédeas que estão sob controle. Vocês não imaginam quantas pessoas nos já teriam passado mal ou até morrido ou perseguido. Mas depois que ele acolchou do lado, eles temeram. Eles temeram. Um dos maiores narcotráficos da Venezuela, que estava desafiando todo mundo, se tremeu. E por que todo mundo tem medo desse galego? Ele é mais homem do que os outros? Não. Ele tem a força de Deus para usá-la contra os inimigos. E Deus protegeu ele tanto que um franco atirador mirou na cabeça dele na hora que ele virou-se assim e pegou na orelha. Mas Deus não deixou ele morrer. O ex-presidente já estaria sendo visitado no cemitério aí, se Trump não tivesse agido. Agora, é Trump que é mais homem do que todo mundo? Não. Foi Deus que o usou. Tanto é que ele, ninguém sabe se ele faz parte de alguma religião, ninguém sabe de nada, e não interessa. Ele usou uma expressão: eu sou o novo Ciro levantado por Deus para pacificar as nações. E ele não é tirano, ele conversa com as pessoas, porque o trabalho dele é pacificar. Agora ele disse: se não aceitar, aguente as consequências. Isso é comum de um homem valente. Tem que estar cheio, assim, pronto. O próprio camarada que desafiou ele, está lá se tremendo de medo. E em todo o país, onde tiver alguém desafiando ele vai lá e conversa no próprio país e ainda diz assim: se você não se acertar, você vai meter brigando contra você. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina isto, mostrar que o nosso Jesus, ele teve os seus ciclos também. Ele teve os seus ciclos, ele nasceu humilde, pegou uma roupa humana, que é a coisa de mais humilhação que poderia um Deus vestir, a roupa humana. Escolheu para nascer em, como é que diz, onde foi que ele escolheu para nascer? Em Belém, que era uma cidade pequena. Fugiu de Belém, foi para onde? Egito, um lugar também aparentemente amaldiçoado. Do Egito foi morar onde? Na Galiléia. Vocês pensarem numa comunidade aqui, até uma criança entrar pode ser morta ou assaltada, como tem em São Paulo, Rio do Rio, ele foi morar lá. Ele escolheu todas as coisas de humilhação para cima dele. Mas foi passando os ciclos, ele juntou os seus amigos, os nossos irmãos na fé, que são os apóstolos, e saiu conduzindo e orientando. Mas ele foi preparando os nossos ciclos e deixou homens para dizer o que aconteceria. E o que é que acontece? Está em cima. O que aconteceu foi isto, que ele mandou Paulo dizer que a nossa luta não é em vão. A nossa luta é de vitória. Até chegar o dia em que Paulo descreveu, o dia em que seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, e não precederemos aos que dormem.
Então, Paulo falou isso, eu até botei aqui, foi a última parte do ciclo que o cristão vence. Porque antes disso, Deus mostrou, olha, mostrou que ele era a imagem de Deus vivo e quis se fazer conhecer a ele, criou todas as coisas, manifestou as riquezas de sua glória aos santos, que é o Senhor Jesus Cristo. Prometeu que nós seríamos tão abençoados que ficaríamos conhecendo a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. E ainda era da vontade de Deus, eu estou sabendo, faltam 2 minutos. Ainda era da vontade de Deus que todos passássemos a agir como o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ou seja, possuir em nosso corpo, em nossa alma, a plenitude da divindade, que só quem tem ela é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz por Paulo que a vontade de Deus é que todos nós tenhamos esta plenitude da divindade. Aleluia! Glórias a Deus! E tem mais. 1 Coríntios 15, 28. Deus nos ensinou e mostrou através de Jesus Cristo que Ele dominou tudo. Tudo ficou sob seus pés. Quando Ele terminar de sujeitar tudo aos seus pés, Ele subirá para Deus. Amém. Aleluia! Ele subirá para Deus. Ele desceu do céu para se tornar homem e passar de ciclo a ciclo até chegar a fazer todos nós conhecermos a verdade da sua palavra. E nós vimos o mundo foi para ser igual a Deus, iguais a Deus. Não foi para ser inferior, porque o filho de um rei é outro rei. O filho do animal é outro animalzinho. Então, quando ele subir, não vai desaparecer não. Porque a cada pessoa que estiver aqui na terra e for filho de Deus, ela está com o Senhor Jesus Cristo dentro dela. Ele diz, Ele voltará para habitar em todo o seu povo. Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. Devemos nos preparar para receber o Espírito de Deus nas nossas almas e conhecer todas as coisas. Aleluia. Deus nos abençoe.